durante o mês de maio. Tem alguns avisos. Nós temos aqui a evangelização infantil, sábado agora, às 4 horas da tarde, né? Já iniciou, foi? Sim. E estamos continuando no mesmo horário. Então, todas as crianças que sejam, né, bem-vindas, trazidas para a evangelização infantil. Nós temos no dia 23, ou no dia 1º de junho, o curso que vai iniciar de mediunidade, às segunda-feira, né, às 19 horas. Então, as pessoas interessadas, né, que já estudaram na casa e que gostariam de participar do curso de mediunidade, é só procurar a direção da casa. E na próxima doutrinária, no dia 28, né, de maio, nós vamos ter como palestrante o nosso irmão Armando Gadelho, que vai falar sobre o tema Homem no Mundo, Cuidando do Corpo. Todos estão convidados, neste mesmo horário, na próxima quinta-feira. E assim nós vamos fazer a nossa prece, continuar em sintonia com a espiritualidade amiga, com os benfeitores que aqui nos ampara, nos assiste, e agradecer. Gratidão, Senhor, por esta casa, por todos os trabalhos que aqui se realizam, que nós possamos cada dia mais estarmos unidos, comemorando, não só nas quinta-feiras, mas diariamente, a existência dessa casa. É com alegria, com amor, com respeito, com disciplina, com muita boa vontade de aprendermos e convivermos juntos. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão por tudo que estamos recebendo de vós, reconhecendo que as bênçãos são maiores, as dádivas são maiores, e que temos muito mais a cumprir. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais contigo, a servir em teu nome, porque somos nós os mais necessitados. Ajuda-nos, Senhor, a seguir a tua lei de amor e de caridade. Fortalece os nossos corações, que sejamos instrumento de paz onde quer que estejamos, que sejamos instrumento de esclarecimento, de consolo para todos que vêm até nós. Que tenhamos sempre coragem, força, perseverança para vencermos a nós mesmos. Que tua paz possa continuar nos envolvendo, a cada um de nós, encarnado e desencarnado, e que juntos podemos ter uma noite proveitosa, útil a servir a nós e ao próximo. Permita que em teu nome iniciemos a palestra da noite de hoje, com muito amor, com muita alegria, com muita boa vontade de aprendermos juntos. Que assim seja, graças a Deus. Então, nessa noite, nós temos como palestrante o nosso irmão Bernardo, que vai nos falar sobre o dever e a virtude, superioridade e inferioridade. Então, com a palavra... Onde fica? Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos aqui nesta casa. Eu costumo dizer que eu sou quase sócio daqui, só não me deram para a carteirinha de sócio, mas a gente está sempre por aqui, sempre que possível. E vamos conversar hoje sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, para quem não sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo é escrito da seguinte forma: Kardec traz alguns itens, falando de alguns conteúdos, de acordo com a doutrina dos espíritos, e aí ele sempre traz um trechinho do Evangelho, seja Marcos, Mateus, João ou Lucas. Raramente tem no Antigo Testamento, tem uma passagem de Jó, de Jeremias, mas é muito pouco, mas normalmente são esses 4 evangelistas, Marcos, Lucas, João e Mateus.
E aí ele vai fazendo um comentário a respeito dessas passagens à luz da doutrina espírita, e logo em seguida vem as instruções dos espíritos. Nesse capítulo 17, vem falando exatamente o capítulo que tem como título Sede Perfeitos, que, como eu falei, a primeira passagem é aquela passagem do Evangelho que diz: Sede perfeitos, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam. E aí ele vai dizendo, no finalzinho, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Falando para nós assim, não que a gente tenha que ser perfeito como Deus, porque nós no momento ainda não temos condição de termos essa perfeição divina, mas nos mostrou um roteiro. Na visão holográfica da coisa, a gente sempre diz que o oceano está na gota d'água, assim como a gota d'água está no oceano. Isso quer dizer, trazendo para Deus, Deus está em nós, assim como nós estamos em Deus. Então, nós somos seres com uma perfeição em estado de latência, aguardando o momento para que um dia nós sejamos perfeitos, não tão perfeitos quanto Deus, mas numa perfeição relativa. Depois ele vem falar do homem de bem, que os palestrantes anteriores, né, andaram falando sobre isso. Eu só vou pontuar isso porque durante o meu tema eu vou estar reportando lá ao homem de bem, aos bons espíritas, tá bom? E a parábola do semeador. Então, o que é o homem de bem? Para a gente entender sobre a virtude e entender sobre o dever, a gente precisa entender um pouquinho sobre o homem de bem, que é uma das leituras mais simples de se fazer, não é? No Evangelho, vocês já notaram que é a leitura mais simples de se pôr em prática? Porque ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. A gente já faz isso assim nos treinos, né? Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Em toda circunstância, a caridade é seu guia, né? Faz o bem pelo bem sem pagar, né? Sem esperar pago algum, etc, etc, etc. Mas o que mais me chama a atenção nessa leitura, porque ele vai dizer, ele é bom, ele é humano, ele é benevolente para com todos. Aí quando a gente pensa que ele fechou, ele diz assim, essas não são todas as características de um homem de bem, mas todos aqueles que as possuem estão a caminho de adquirir as demais. Eu fico, meu Deus, o que são as demais? Porque se essas a gente já não consegue pôr em prática, imagine as demais, né? As que já têm que ser desabrochadas em nós. E depois ele vem falar dos bons espíritas, quando ele vem dizer que o espiritismo bem sentido, mas, sobretudo, bem compreendido, conduz forçosamente aos resultados assim. Ou seja, o bom espírita é um verdadeiro homem de bem. E logo em seguida ele fala da parábola do semeador, quando ele diz que aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, parte da semente caiu ao longo do caminho, vieram os pássaros e a comeram, uma caiu entre os pedregulhos, né? Ela nasceu como não tinha muita terra, logo o sol veio e secou, e algumas caiu em boa terra, umas rendendo 30, outros 60 e outros 100 por um. Ou seja, mesmo as sementes que caíram na boa terra, nem todas renderam 100%, né? Umas 30, outros 60 e outros 100. Aí ele finaliza, que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Isso quer dizer que nem todo mundo que ouve o Evangelho tem ouvidos para ouvir. Ou seja, nos dias de hoje, a gente diria, na linguagem da pedagogia, a gente diria, não tem esquema ainda para compreender o conteúdo. Ou então, na linguagem da neurociência, não tem redes neurais bem estruturadas para compreender tais informações. Porque tem algumas informações que a gente só consegue compreender quando a gente tem redes neurais para entender. Às vezes, se eu for falar para vocês aqui de diferencial, de integral, você sabe o que eu estou falando? De logaritmo, você sabe o que eu estou falando? Quem não é da área da matemática não sabe nem o que é isso, mas quem é da área da matemática sabe. Ou seja, tem esquemas para entender. Então, tem algumas informações que a gente só entende se tiver uma base. Então, muitos dos ensinamentos de Jesus, a grande massa não tinha ainda maturidade espiritual para entender. Então, para entender os ensinamentos de Jesus, é necessário que a gente tenha essa base, tá? Esses esquemas ou essas redes neurais. Aí depois é que ele vem falar nas instruções dos espíritos, vem falar primeiro aqui do dever.
É uma mensagem de Lázaro, que foi deixada em Paris em 1863. Então, quando a gente fala de dever, a gente está falando de responsabilidade. Quando ele fala de dever, ele está falando de obrigação. Ele está falando de incumbência, de imposição, de uma atribuição, de um compromisso de disposição nossa. Que deve ser nossa. Aí, quando Lázaro diz que o dever é obrigação moral, ou seja, é uma responsabilidade moral, primeiro para com a gente mesmo. Então, nós temos o dever de ser um homem de bem? Temos. Nós temos o dever de ser bons, humanos, benevolentes para com todos? Temos. Temos o dever de ser indulgente? Temos. Principalmente com as imperfeições alheias, que tem muito a ver com aquela história. Não julgueis para julgados com a mesma medida com que medirdes, serás medido também. Então, essa obrigação é da gente para com a gente mesmo. Se você não faz, eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês não perdoam, eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês não são indulgentes, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tenho o dever, eu tenho a obrigação de ser indulgente. Eu tenho a obrigação de ser caridoso. Eu tenho a obrigação, o dever de pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Essa obrigação eu tenho. Ah, mas a fulana não faz, o fulano não faz. Não é da minha conta. Eu lembro que quando a gente era adolescente, que a gente começava muito a querer se meter na vida dos outros, hoje a gente não faz mais isso, né? Se meter na vida dos outros. Principalmente se é espírita, esse é que não faz mesmo. Mas a gente tem a mania de se meter na vida dos outros. Aí, normalmente, o irmão ou a irmã perguntavam assim para a gente, de uma forma muito delicada, é da tua conta? Eu dizia, não. Então, não te mete. Pronto, encerrou assim. Era tão delicada que eu nunca mais esqueci dessa frase. Não fica fixada aquela delicadeza, né? Então, assim, não é da minha conta o que você faz da sua vida. Não me interessa o que você faz da sua vida. Porque o meu dever, a minha obrigação é para comigo. Eu é que tenho que olhar para dentro de mim, vigiar meus pensamentos, vigiar meus sentimentos, vigiar os meus comportamentos. E o Emmanuel, quando comenta sobre essa parte, antes de dizer orai e vigiai, ele diz assim, olhai. Primeiro, olhai. Aí depois ele acrescenta, orai e vigiai. Então, eu preciso olhar para os meus pensamentos, olhar para os meus sentimentos, olhar para os meus comportamentos. Porque eu preciso vê-los. Eu não tenho que olhar para o pensamento, o sentimento e o comportamento de vocês, porque esse papel não é meu. E ele acrescenta, o dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Mesmo porque, quando nós pomos em prática o dever moral, nós nos comportamos de uma forma adequada nas nossas profissões. Se a gente é empregado, a gente sabe se é para entrar 7 horas, a gente entra 7 horas. Se é para sair 11 horas, 12 horas, a gente sai 11 horas, 12 horas. E se a gente vai para trabalhar, a gente vai para trabalhar. A gente não fica enrolando no trabalho. Então, não tem nem o que dizer. Se a gente sabe o que é para ser feito, a gente faz o que é para ser feito quando nós internalizamos esses ensinamentos. Então, ele não está preocupado, Lázaro não está preocupado em falar para nós sobre os nossos deveres profissionais. Ele está preocupado em falar para nós sobre os nossos deveres morais. Então, ele diz que na ordem dos sentimentos, esse dever é muito difícil ou desafiador da gente cumprir. Por quê? Porque não é aplaudido. Se você é bom, humano, benevolente, inteligente, se você perdoa, se você se perdoa, se você ama, se você é compreensivo, ninguém está batendo palma. Muito pelo contrário, as pessoas até estranham. As pessoas até estranham. Quando a gente é muito gentil, as pessoas estranham. Porque é uma coisa muito rara. Aqui é a gentileza. Eu tenho uma amiga que ela fez uma viagem para os Estados Unidos e ela disse assim para mim, Bernardo, todas as vezes que eu ia entrar num lugar, alguém abria a porta para mim. As pessoas eram tão gentis que quando eu ia chegando, tinha alguém para abrir a porta. Aqui, quando eu voltei mal acostumado, quase para arrebentar a minha porta, a cara numa porta. Porque eu fui entrando nessa pessoa, pá, fez a porta na minha cara. Não sei se vocês já perceberam. Outro dia eu andava com uma amiga e a gente ia entrando na panificadora,
Aí eu abri a porta para ela entrar, né? Eu gosto muito de assim, primeiro eu gosto de fazer isso. Quando eu abri a porta para ela, disse, Bernardo, parei, deixa eu filmar, porque é tão raro a gente ver uma pessoa fazendo isso. E as pessoas procuram a gente, disse, Bernardo, eu chego na universidade, e quando vem uma aluna lá, que eu pego a mochila, pego o livro, elas estranham. As pessoas estranham quando vê gentileza. As pessoas estranham quando as pessoas são bondosas. E a gente acha, o que é que ele está querendo? Principalmente quando é o marido. O marido chega com uma maleta de flores, pega para a esposa assim, o que é que tu andou aprontando, né? É errado. E uma amiga minha me disse assim, Bernardo, uma vez meu marido chegou lá em casa com umas folhas lá, com as flores, eu perguntei, é para fazer chá? Porque é raro, a gente vê uma coisa rara. E ele vem falando exatamente, ninguém não tem testemunho assim. E se a gente não faz, ninguém repreende, ninguém reprime. Se você cometer um crime contra os outros, normalmente a lei pune. Mas se a gente cometer um crime contra a gente, a lei não pune. A lei humana não pune. Então não tem ninguém assim para bater palma quando a gente faz, e não tem ninguém para a gente para repreender quando a gente não faz. Por isso que é complicado praticar o dever. E ela vai perguntar onde é que começa esse dever e onde ele termina. O dever começa no momento em que nós, né, ele vai dizer assim, o dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade e a tranquilidade do próximo. Quantos de nós estamos fazendo os outros infelizes com comportamentos muitas das vezes inadequados? Quantos de nós estamos nos metendo na vida dos outros, dando pitaco, dando sugestão? E é muito bonito quando a gente dá pitaco na vida dos outros, depois já vê a vida da gente. E nós percebemos assim, a quantidade imensa de pessoas que não vivem preocupadas com o que os outros vão pensar, preocupadas com o que os outros vão dizer. Eu digo, rapaz, a tua vida não dá conta de ninguém. Por que tu está preocupado com o que os outros vão pensar? Com medo do julgamento. Até para sair com a roupa. Tem gente que não vai para a mesma festa, né? Para duas festas com a mesma roupa. Pois é. E agora com esse negócio do Instagram, aí é que não vai mesmo. Eu fico observando, meu Deus, como sofre. Como sofre. Aí a pessoa fica olhando. Eu fui uma vez para um casamento em Parnaíba, aí eu fui para um casamento aqui em Teresina, e minha esposa perguntou, tu vai com a mesma roupa? Eu já não tinha nenhum convidado de Parnaíba aqui, não vai ter, então, ninguém nem vai saber se eu estou com a mesma roupa. Então, nós homens, né, temos essa felicidade de não estar preocupado com o que os outros vão pensar, preocupado com o que os outros vão dizer. A gente é mais livre, se bem que já tem meu Deus, está tudo encabrestado. Você sabe o que é encabrestado, sabe? Tudo no cabresto da sociedade. A sociedade aí impondo regras e a gente está achando que tem que cumprir. Então, quando a gente começa a fazer isso, para, porque tem alguma coisa errada. Quando nós começamos a adotar alguns comportamentos para com o outro, especialmente, que está fazendo o outro adoecer e que está nos adoecendo também, é um sinal que a gente precisa parar. É por isso que ele vai dizer, o dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Meu filho tem um filho de 5 anos. Nem parece. E ele, às vezes, ele quer judiar de um pinto. Ele quer judiar de um gafanhoto. Ele quer judiar de um inseto. Papai, posso fazer isso? Não. Por que, papai? Tu gostaria que fizesse isso contigo? Não. Então não faça com inseto. Então não faça com pinto. Então não faça com outro. Desde cedo a gente já vai ensinando como ele deve fazer. Se eu não quero para mim, eu não dou para o outro. O problema é que muitas das vezes nós, como pais, como educadores, nós vamos perdendo esse hábito que os nossos pais tinham mais tempo para estar conosco. Eu tenho uma amiga que ela mora em Manaus e ela é descendente de indígena, né? Hoje chamado povos originários. Muda de nome, mas não muda a situação. Né? Acho que é engraçado quando muda de nome, mas não muda a situação. Outro dia eu vou falar em impotência sexual. Não, Bernardo, não é mais impotência sexual, não, é disfunção erétil. Mudou de nome, mas não mudou o problema. Então, assim, são os povos originários. E ela diz que quando os meninos da tribo estão no ponto ali, aparece o índio mais velho, ou o pai, pega na mão dele e leva ele para a floresta. E lá na floresta, em silêncio,
eles vão ouvindo o barulho da floresta, o barulho de cada animal, e vão identificando o barulho dos animais. E depois, na tribo, eles começam a imitar os animais, até para eles se identificarem. E eu costumo dizer que aí eles vão aprendendo a diferenciar uma anta de uma onça, diferenciar um piau de uma piranha, diferenciar uma comida, uma fruta comestível de uma fruta venenosa. Só que nós não fazemos isso com os nossos filhos. Nós não apresentamos para os nossos filhos os perigos da floresta. Então, eles não sabem até onde ir. E muitas das vezes vão onde não devem. Fazem o que não devem. Fazem o que não pode. Por quê? Porque esse dever, essa obrigação, essa responsabilidade, essa imposição não lhes foi repassado desde cedo. E tem um ditado que diz que papagaio velho não aprende a falar, né? Então fica mais complicado aprender depois de adulto. Mas bota uma criança, ensina uma criança para você ver como eles aprendem mais rápido. E como os próprios espíritos nos dizem, e os fatos estão provando, tem chegado ao planeta Terra espíritos muito, mas muito evoluídos, que assimilam esses ensinamentos de uma forma notável, enquanto nós temos ainda uma resistência muito grande para aprender. Então, quando o Lázaro vai dizer que Deus criou todos nós iguais perante a dor, pequenos e grandes, incultos e esclarecidos, todos nós sofremos pelas mesmas causas. E já diz o poeta que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. E isso é bem verdade. Mas por que a dor é necessária? Porque diante da dor, nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. São os desafios da vida que fazem com que nós sejamos mais resistentes e mais resilientes. E o que é que tem acontecido muito nos nossos dias é que nós estamos poupando os nossos filhos de enfrentar desafios. Nós estamos protegendo demais os nossos filhos e eles não estão adquirindo resiliência. Não estão adquirindo resistência para enfrentar os desafios que a vida impõe. Mas os desafios são necessários. As dores são necessárias. O sofrimento é opcional. Porque vai ser exatamente os desafios que vão fazer com que nós adquiramos redes neurais para enfrentar outros desafios. E eu costumo dizer, quem passa por tempestade, enfrenta qualquer chuvisco. O grande dilema nosso é que, quando a gente passa por uma tempestade, que é para fazer a gente evoluir, para fazer a gente crescer, pelo menos comprar uma sombrinha, né? A gente passa o inverno todinho, vou comprar uma sombrinha, vou comprar uma sombrinha, vou comprar uma sombrinha. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Passa o ano todinho, acaba o período chuvoso e não compra sombrinha. Mas quando vem um ventinho de nada, já está desesperado. Por quê? Porque a gente não encara a tempestade como um instrumento de evolução. Nós não encaramos os desafios como instrumento de evolução. Eu gosto muito daquela música que diz: quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro. Foi o balanço do mar. Vocês conhecem essa música, né? Depois me disseram que era a música de ponto da Umbanda. Que legal, a música de ponto da Umbanda. Não é música, eu não sabia. Então, é o balanço do mar que ensina. Até parece lá, né? Até parece algo no terreiro, né? Acho legal demais. Assim. Então, assim, o balanço do mar é que ensina a gente a nadar. E tem outro ditado que diz que mar manso não faz bom marujo. E a gente quer viver uma vida mansa, sem dificuldades. Então, assim, a igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Porque a gente sabe, comer alguns alimentos dá problema intestinal. Por que a gente come? Fumar dá problema pulmonar. Por que a gente fuma? Beber dá problemas no fígado, dá problema no intestino, dá problema na cabeça. E por que a gente bebe? A gente sabe as consequências das nossas ações. No entanto, a gente ainda faz. Por quê? Porque a gente sabe, mas não tem consciência. A gente sabe, mas não tem consciência. Mas vai ser baseado nessas experiências sucessivas vezes, que a gente vai adquirindo a consciência. E hoje, quando a gente vai fazendo uma coisinha que não é para fazer, aí dentro da nossa mente alguma coisa diz: não faça.
Você já fez e você deu mal. Não faça. Às vezes a gente até insiste, mas sabe que vai se dar mal. Depois ele vem falar da virtude. Na virtude, os espíritos são François, Nicolas, Mendeleïne, Cartier-Borloo, de Charlie Paris, em 1863. Ele vai falar que a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem quem? O homem de bem. Todas as qualidades do homem de bem é a virtude. Ou seja, ser humano, ser benevolente, ser indulgente, ser caridoso, cumprir as leis divinas, sabe? Ser humilde. Todas essas características são características que nós precisamos cultivar. Porque é isso que vai fazer de nós pessoas virtuosas. Que ele vai dizer, grande cura d'Ars era virtuoso. Ele vai dizer que o São Vicente de Paulo era virtuoso. E eles nem sabiam que eram virtuosos. Porque, normalmente, ele vem dizer assim, que normalmente a pessoa virtuosa, ela nem sabe. Quem é bonito não diz, é por isso que eu não digo. Entendeu? A gente não sabe que é virtuoso. A gente não que que é humilde. Porque faz de uma forma tão espontânea que nem percebe, porque já faz parte da gente. Já é um jeito da gente ser que a gente faz e nem nota. Eu lembro muito, anos atrás, eu pilotava moto, voltei a pilotar agora de novo, eu andava de moto, aí eu me reuni com o pessoal ali na Seplan, lembrei do nome do lugar, era Seplan ali, eu estava ali na Seplan, e aí o pessoal disse, vamos lá para o Jockey, bairro de Fátima ali, vamos. Aí a pessoa sobe na Mídia Rosa, entra um pouquinho assim, pega ali a Frei Serafim e desce na região, da região, para a Zona Leste ali. Eu estava de moto, uma moto grande, aquela XLR, não sei o que foi e tal. Ah, mas eu vou fazer essa volta toda, vou nada. Vou passar por cima do meu fio aqui, da Miguel Rosa, faço o percurso e vou embora. Quando eu cheguei lá no local do encontro, uma colega nossa chegou assim e perguntou, meu filho, por que é que você fez aquilo? Já contei essa história outras vezes. Aí eu perguntei, aquilo o quê, dona fulana? Mas, meu filho, você passou de moto por cima do meu filho. Ô, dona fulana, mas foi a primeira vez. Realmente, naquele lugar, tinha sido a primeira vez. Eu nunca esqueci desse conselho, ele está com mais de 20 anos. Eu nunca esqueci desse conselho. Meu filho, não faça mais, não. Porque você faz uma vez, depois você faz de novo, e depois você faz de novo. E de tanto fazer, isso passa a fazer parte de você. Vira hábito. E você vai fazer de forma tão natural que você nem nota, que você nem percebe. Então, hoje, todas as vezes que eu estou de moto, que é para passar acima do meu fio, eu dou uma volta no quarteirão, digo em homenagem à dona Neuza, nunca mais eu passo por cima do meu fio. Hã? Eu não ia subir na calçada, mas como ele falou, pode subir, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Não tem guarda? Não, tem não. Aí eu subi a calçada, né? Porque você não me viu, né? Não tem aquela história do guarda. Você viu o sinal vermelho? Vi. E por que você passou? Porque eu não me vi. Porque se eu tivesse me visto, não teria passado o sinal vermelho. Porque a gente só respeita a lei de trânsito porque vê o guarda. Se a gente não viu o guarda, a gente passa direto. Não sei se vocês já perceberam isso. Né? Tem gente que, quando é para entrar na contramão, olha para um lado, olha para o outro, não para ver se vem carro ou se está ilegal, para ver se vem guarda. Então, de tanta gente fazer, vira hábito. É por isso que vem falar para nós que a gente deve cultivar tais virtudes, como o cura d'Ars, e faz de tal forma que a gente nem nota, que a gente nem percebe. Assim como uma pessoa zangada. Pronto. E depois que disseram que tem câmera que multa, meu amigo, eu vejo um cara, quando der a câmera, tá tirando chinelo e botando, tirando chinelo e botando. Mas por que não vai direto? Entendeu? Não. Mas depois, aí eu já andei soldando, né? Vem cá aí as multas, aí, não tem mais câmera para multar, não. Mas mesmo assim, eu já baixo a viseira. Assim, pelo menos a viseira eu já estou baixando. Mas a gente fica muito habituado. Outro dia eu fui resolver um problema no Detran, muito habituado a descumprir a lei de trânsito. Aí um rapaz foi mudar a moto para o nome dele
e já foi dizendo que tinha 3 multas. E ele estava com a carteira provisória ainda. Você imagina quando ele tiver definitivo. Entende como é que é o negócio? Porque vira hábito. Fazer coisas boas, vira hábito. Fazer coisas ruins, também vira hábito. É por isso que ele vem dizer para nós que é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades de um homem virtuoso. Ser bom, caridoso. E quando a gente fala de caridade, a gente está falando de caridade em todos os sentidos. Porque muitas das vezes a gente quer fazer caridade para o outro, faltando com a caridade para com a gente. A gente quer ser bom para o outro, faltando com a bondade para com a gente. Eu costumo dizer que ser bom não é ser bonzinho. Ser bom não é ser besta. Porque tem muita gente que quer ser bom e faz o papel de besta. Porque os outros estão tirando vantagem. Tem gente que tira vantagem da bondade da gente. Você quer fazer um teste? Empreste R$10 para uma pessoa. Empreste. Depois ele pede 20. Depois ele pede 30. Depois ele pede 40. Depois ele pede 50. E ainda faz chantagem se você não der. Ah, não, porque tu é meu amigo, não sei o quê. Depois pede $60 mil, né? Entende? Então, assim, a gente precisa estar muito atento com esse tipo de bondade que a gente tem querendo fazer. E ele vai dizer, aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso. Por quê? Porque a principal qualidade é a modéstia. E quando a gente faz alarde, a gente está faltando com a modéstia. Eu tenho um amigo que eu admiro muito. É o Crispim, lá de Floriano, de Barão de Grajaú. Ele divulga o trabalho dele, César Crispim. Mas ele não divulga para aparecer. E eu digo muito que ele faz aquilo, é até a maneira de inspirar outras pessoas a fazerem. É diferente de eu vou te dar com uma cesta, tira a foto aí para eu publicar. Eu não preciso estar divulgando o bem que eu faço. Ninguém precisa nem saber que eu estou fazendo bem. Ah, Bernardo, mas inspira. Faça caladinho. Meu pai dizia, faça o bem sem olhar a quem. Existe, mas não posso fazer caridade. Ele dizia, meu filho, se você vai passando por uma calçada, se você vê uma casca de banana, chuta ali para debaixo, porque pode passar uma criança, pode passar um idoso, ou até mesmo um adulto, pisa naquela casca de banana, escorrega e cai. Então, ser caridoso é nas mínimas circunstâncias. Saber ouvir. Saber ouvir saco plástico também. Olha como é que estão os oceanos, como é que estão os mares aí. A quantidade de animais que estão morrendo vítimas do lixo plástico. Uma coisa impressionante. Aves estão comendo plástico, aí vai dar para os seus filhotes e mata os filhotes. Baleias estão morrendo, golfinhos estão morrendo. Tem aquele bichinho que tem um bico comprido que está morrendo porque entra aquela alçazinha no bico e ele morre. E é uma caridade cuidar do meio ambiente. Porque quando o Evangelho diz que nós devemos amar todas as criaturas, o mar é a criatura. Os peixes são criaturas divinas. Os animais são criaturas divinas. Não é só amar os homens em si, as mulheres em si, mas é amar toda a natureza. E essa é uma qualidade do homem virtuoso. E a gente faz sem alarde. E virtude não diz mais, e tem o vício mais oposto, o orgulho. Joana de Ângeles fala lá no livro, né? Aquele livro que nós estamos lendo lá no grupo da AME, que é o próximo, que é o estudo passado, falando a respeito do orgulho. E o orgulho ele vem disfarçado de várias formas. Não pedir ajuda é orgulho. Quantos de nós estamos passando por situações difíceis e a gente não pede ajuda? Ah, mas eu tenho vergonha. Não, não é vergonha, é orgulho. Eu lembro que uma certa feita, Divaldo estava muito doente, sentindo algumas dores, e aí Joana aparece para ele e ele vai se queixar, mas minha irmã, eu estou sentindo essas dores há não sei quanto tempo, e a senhora não me ajuda. Aí ela se vira assim para ele, também você não pede. Até Divaldo, para receber ajuda de Joana, tem que pedir. Quantas vezes a pessoa chega no centro espírita com dor de cabeça, precisando de um passe, e volta com dor de cabeça, mas não pede. Orgulho. E esse orgulho, ele vem com muitas máscaras.
Perguntado no grupo, é timidez. Timidez pode ser orgulho. Então, muita gente pensa que o orgulhoso é só aquele narcisista. Não, não é só narcisista. Aquela pessoa que fica no canto dizendo que não quer aparecer, pode ser também orgulho. E ele vem muito disfarçado. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. Eu não sei se vocês percebem que nós temos um cartão de visita, que é chamado de energia. A nossa energia, quando a gente chega, ela chega antes de nós. Vou repetir. A nossa energia, quando a gente chega, ela chega antes de nós. E isso já foi comprovado. Não sei se vocês já ouviram falar do Rupert Sheldrake, que ele fala a respeito de pesquisas. Você está lá no seu trabalho e você vai para casa. Quando você sai do seu trabalho e vai para casa, seu cachorro, seu animal de estimação já sente em casa. Botaram câmeras em casa e botaram câmeras acompanhando o dono. Não é obrigado, porque ele sai todo dia às 6 horas. Não, se ele sair antes, se ele sair depois, quando ele sai do trabalho, quando ele vai chegando em casa, o animal já sente. E as pessoas já sentem. Então, quem é virtuoso, as pessoas já sentem a virtude. Assim como quem é enganador, as pessoas também sentem. Porque existe uma comunicação de inconsciente para inconsciente, e a gente olha para você e diz assim, não sei porquê, mas a química não bateu. As pessoas não dizem que a química não bateu? Então, na verdade, não é só a química, é a física quântica também, que não bateu. Existe um campo morfogenético que, quando eu me aproximo do outro, o outro sente o meu campo, eu sinto o campo do outro. E ali, muitas das vezes, se a pessoa é sensível, você sente a dor do outro. Você sente a tristeza do outro. Não sei se vocês já perceberam que tem gente que você olha para ela, você sente a tristeza da pessoa. Ou você sente a dor da pessoa. E eu não sabia nem que isso existia. Eu sentia algumas coisas, mas não sabia. Depois eu fui descobrir que o nome disso é tato magnético. Muito estudado pelos magnetizadores. Muito estudado no magnetismo. Então, às vezes, eu estou aqui e a pessoa está com raiva, eu já sinto mal-estar. Eu entro num ambiente, dependendo do ambiente, eu já sinto mal-estar. Ou então, eu entro num ambiente e já sinto vontade de ir mais embora. Não sei se vocês já conheceram pessoas que, quando você se aproxima dela, dá vontade de ficar ali pertinho. Lembrei de uma colega nossa que tinha aqui, que eu peguei o bracinho dela, comecei a acariciar, quando eu peguei, ela foi estendendo o braço. Não, é só dizendo. Ela já pensava que era outro carinho. Porque não é bom, né? Ainda se esquece. O homem virtuoso, ele demonstra pelos poros que é virtuoso. Não precisa gritar, ei, eu sou virtuoso, ei, eu sou... Não, não precisa. Eu sou humilde, olha como eu sou humilde. Não precisa dizer. E ele vai dizer mais, todos esses homens que cura Dares e São Vicente de Paulo eram virtuosos, eram homens de bem e ignoravam. Eles ignoravam isso. Deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. Essa é a tendência de cada um de nós. É fazermos o bem de uma forma tão desinteressada, mas tão desinteressada, que aquilo dá uma sensação. Você já viu isso? Quem serve cesta, por exemplo? Quem serve sopa já viu isso? Quem serve café da manhã na rua já viu isso? Quando você faz esse bem, você sente uma sensação tão boa. Isso é químico. A bioquímica, a neurociência explica isso. Quando você faz o bem, imediatamente nós irradiamos na nossa corrente sanguínea uma série de substâncias químicas, o cérebro dá o comando, e aí a gente descarrega no corpo uma série de substâncias químicas que dá uma leveza. E digo mais, até rejuvenesce. As pessoas gastando um absurdo com creme de pele, com creme para pele. Inventaram agora que creme para pele rejuvenesce. Não, faz o bem que rejuvenesce. Outro dia estava perguntando à doutora Cátia, doutora Cátia, qual é o creme que a senhora usa? Porque ela já está uma certa idade, né? E está tempo que ela... Todo mundo querendo saber o creme que a gente usa para saber por que a gente está mais rejuvenescido. Os olhos brilham, o corpo fica mais, sabe, assim, mais vivo. As células se rejuvenescem com a prática do bem. Está comprovado cientificamente que a prática do bem reforça o sistema imunológico.
Consequentemente, a gente adoece menos. Tem gente que só vive doente, só se queixando de dor. Melhora uma coisa, piora outra, melhora uma coisa, faz o bem. Serve. Vai ser uma pessoa virtuosa que isso naturalmente passa. A virtude, assim compreendida e praticada, é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Porque a gente sabe que são coisas que não combinam com virtude, é orgulho, é vaidade, é amor próprio. Isso não combina. Mesmo porque, se você observar, pela própria questão de energia nossa, como eu falei, a gente exala uma certa antipatia. Pessoas muito orgulhosas, muito pedantes, muito arrogantes, muito egoístas, elas irradiam uma certa antipatia. E por mais bonitas que elas sejam, elas não são pessoas agradáveis. E já tem pessoas que não são lá tão bonitas, mas são pessoas agradabilíssimas, que dá vontade da gente abraçar. E quando a gente abraça, não dá vontade mais de soltar. Porque o campo de energia dela nos alimenta. Nos alimenta. É por isso que a gente deve tomar cuidado em não cultivar tais vícios como o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a vaidade, a arrogância, o amor próprio, o egoísmo. Porque isso também nos adoece. Por quê? Porque assim como bons sentimentos desencadeiam no nosso organismo uma série de substâncias químicas que são salutares, os maus sentimentos, as emoções negativas, também desencadeiam no nosso corpo substâncias que são desagradáveis. Nós estudamos lá no nosso grupo de sábado, né? Lembrando agora, a culpa afeta o quê? Baço, pâncreas, pulmão e coração. O estresse afeta o quê? Baço, pâncreas, pulmão e coração. A medicina tradicional chinesa fala isso. A metafísica da saúde fala isso. A neurociência fala isso. E a medicina psicossomática também fala isso. E a doutrina espírita também fala isso. Então, ser bom, humano, benevolente, humilde, caridoso, é, acima de tudo, uma prevenção contra doenças futuras. Porque se o baço e o pâncreas estão afetados, quais são as funções do baço e do pâncreas? As funções do baço e do pâncreas serão afetadas. Pulmão afetado, as funções dos pulmões serão afetadas. Coração afetado, então, todas as doenças pulmonares, todas as doenças cardíacas, todas as doenças que têm a ver com o nosso sistema gástrico-intestinal, eles podem eclodir pela falta de caridade, pela falta de amor, pela falta de indulgência, pela falta do auto-perdão. Então, ser virtuoso é, acima de tudo, uma medicina preventiva. É, acima de tudo, uma medicina preventiva. Exatamente por quê? Porque quem ama adoece menos. E quando adoece, se recupera mais rápido. É um antídoto contra transtorno de ansiedade. É antídoto contra depressão. É antídoto contra diabetes. É antídoto contra as dores nas articulações. Que eu não sei se vocês sabem, dores nas articulações também tem a ver com orgulho. Dor nos joelhos são pessoas que têm dificuldade para se dobrar, segundo a metafísica da saúde. Dores nas costas são pessoas que querem carregar o mundo nas costas. Não, eu não posso resolver esse problema. Eu não tenho condição agora. Não, mas eu tenho que resolver o problema do papai, tenho que resolver o problema da mamãe, tenho que resolver o problema de todo mundo. Aí o que é que faz? Dor nas costas. Dificuldade para mudar, dor nas pernas. Entende? Joana de Ângeles fala que nós dois temos dois tipos de músculos, os distensores e os contratores. Quando a gente entra em conflito, ninguém sabe se distende ou se contrai, dor nas articulações. Dor de cabeça, preocupação. Dor de cabeça, pensar demais. Problema na visão é dificuldade para querer enxergar o óbvio. Problema no ouvido é não querer ouvir o que está sendo dito. Não é isso?
Pesquise na medicina tradicional chinesa, na metafísica da saúde, na medicina psicossomática, pesquise na neurociência, que vocês vão ver. Ou seja, fazer o bem faz bem. Se perdoar, faz bem. Perdoar o outro faz bem. Porque quando eu te perdoo, eu não carrego ressentimento. Quantos de nós não carregamos mágoa de uma pessoa que nos fez alguma coisa 10, 15, 20, 30 anos? Quantos? Aí a gente pergunta, eu gosto muito de uma pesquisa assim, pense aí na pessoa que mais te fez mal na tua vida. Pensa aí, a pessoa começa a pensar, aí pensa no marido, pensa no ex-marido, pensa na esposa, pensa na ex-esposa, pensa no pai, pensa no filho, aí assim, do ex-marido. Por quê? Porque ele fez isso. Há quanto tempo? 30 anos atrás. Mas não, a pessoa que mais te fez mal até hoje foi você mesmo. Seu marido nem lembra mais de você. Ainda hoje você carrega a mágoa dele. Então, esses sentimentos aqui nos previnem contra as inúmeras doenças. E, finalmente, os superiores e os inferiores. Ele vai falar aqui para os líderes e para os liderados, para os patrões e para os empregados, para os pais e para os filhos. Porque todos nós, de alguma forma, em um momento assumimos um papel de seres superiores. Em um outro momento, assumimos um papel de seres inferiores. Quando eu falo isso, estou falando de posição social. Não estou falando de evolução espiritual. Porque essa superioridade e inferioridade, ela é relativa. E ele vem nos falar da responsabilidade que nós temos como superiores. Vamos imaginar que eu sou o patrão. Eu sou responsável pelos meus empregados. E eu sou responsável pelo bem-estar dos meus empregados. Eu sou responsável até pela justiça no pagamento dos meus empregados. Existe uma lei na constelação sistêmica que diz que em toda relação tem que ter um equilíbrio no dar e receber. Se em uma empresa o empregado só dá, e o patrão só explora, essa empresa tem a tendência a ter problema. Porque tem um desequilíbrio no dar e receber. E a mesma coisa acontece com o patrão. Se o patrão está dando, ministrando cursos, qualificando o profissional, dando oportunidades, fazendo isso, fazendo aquilo, eu sei que é mais raro, mas tem quem faça isso. E agora estou numa briga de uns 6 por 1 aí, né? E tem gente que quer agora uma indenização para o patrão que dá 6 por 1. Vocês imaginam a loucura, o desequilíbrio do indivíduo? Não é um desequilíbrio, porque assim, nessa onda de ser superior, se eu só quero ganhar, tem alguém se prejudicando com isso. Tem alguém perdendo. Tem um amigo meu que disse que por trás de um empolgado tem sempre alguém aperreado. Então tem que ter esse equilíbrio no dar e receber. Então, se eu só quero ver nós, eu gosto de nada, isso cedo ou tarde vai me dar problema. Se eu sou líder de um país, se eu sou presidente, se eu sou governador, se eu sou prefeito, eu sou responsável pelo povo. E eu, como responsável pelo povo, eu vou ser chamado à responsabilidade pela boa ou má administração do cargo que eu ocupei. Então, se eu começo a melhor completar daquilo que é para o povo, enquanto isso o povo está morrendo em fila de hospital, enquanto isso os alunos estão sem educação, enquanto isso a comunidade está sem segurança, e eu com os meus milhões nos paraísos fiscais, ou mesmo em apartamento ou casa alugada para esconder os meus milhões. Será que eu não vou responder por isso? Será que eu não vou prestar conta por isso? Então, assim, a gente precisa estar muito atento no papel que nós estamos e se nós estamos cumprindo bem o nosso papel. Uma lei das constelações sistêmicas diz que pai é maior do que filho. Filho é menor do que pai. Se numa relação o filho quer ser maior do que pai, dá problema. Mas o pai ele tem a obrigação de orientar o filho. O pai ele tem a obrigação de educar o filho. Ele tem aquela obrigação de mostrar. Aí vamos para o Evangelho do Espiritismo, naquele capítulo que fala da ingratidão dos filhos e laços de família.
É um trecho que eu gosto muito de repetir, quando ele diz: a tarefa não é tão difícil como podereis crer. Não exige saber do mundo. O ignorante como o sábio podem cumpri-la. Cabe aos pais, como bons jardineiros, cortarem os brotos indesejáveis à medida em que eles forem surgindo. Porque quando a gente não cumpre com esse papel, mais tarde nós vamos sofrer as consequências. Quantas vezes a gente ouve relatos de pessoas, idosos que estão em asilos, filhos de pessoas bem-sucedidas e estão em asilos. Uma certa vez eu conversando com uma colega que estava ministrando um curso para evangelizadores e perguntaram para ela: Dona Fulana, por que alguns filhos põem os pais idosos em asilos? E ela respondeu: porque eles não souberam se fazer amar. E a gente faz isso ensinando os nossos filhos a serem egoístas. Quantos filhos de pessoas, pais de pessoas bem-sucedidas, estão em hospitais, em cuidados paliativos, que o parente não aparece lá, esperando o momento da morte, mas não aparece um filho, não aparece um parente. E aí a gente julga: ah, mas que filho ingrato, ah, mas que filho isso. Aí a gente pergunta: mas o que foi que essa mãe fez para hoje merecer todo o benefício pago com a ingratidão? E uma certa feita, eu conversando com a mãe, se queixando do filho, que o filho era isso, que o filho era aquilo, até dependente químico o menino era. Ele: mas Bernardo, onde foi que eu errei? Eu dei tudo para ele. A pessoa pergunta e ela mesma responde. Onde foi que ela errou? Deu tudo para ele. A gente que tem uma certa idade, a gente sabe das dificuldades que era no passado. Até para pegar ônibus era um problema. Para comer, uma vez eu fui no interior e acordei de madrugada com um barulho estranho, assim. O dia nem tinha amanhecido, eu via. Tum, 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 tum. Eu não tenho esse barulho aqui. Quando o dia amanheceu, eu cantei. Então, eu ouvi um barulho assim, assim. Não, é o pessoal pisando milho para fazer cuscuz. São 3 pessoas na boca do pilão, não sei se vocês já viram isso. Aí fica um, tu, aí o outro, tu, e o outro, tu. Aí fica, tu. Meu amigo, hoje você vai no supermercado, compra um pacote de massa, é pré-cozido ainda, que em poucos minutos está feito. Fazer um café era uma confusão. Não sei se você lembra do café torrado, passava na panela de ferro. Eu ainda vi mamãe fazendo isso, passando, né, com rapadura, né? Aí passava, quer ver, depois ia pisar. A gente jogava água quente na panela e ali já tinha um café passado por isso. Hoje você vai no supermercado ali e compra um Nescafé. Café solúvel. Joga ali dentro e pronto, está feito. E não tem mais dificuldade, tem mais desafios, não tem mais problema. Só que a gente tem facilidades por um lado e estamos tendo dificuldades por outro. Eu costumo muito dizer que a Organização Mundial de Saúde diz que o século XXI seria o século da ansiedade, devido à quantidade de pessoas ansiosas que tem nos dias de hoje. E no século XX foi considerado como o século da depressão. E aí eu fico analisando, sim, só que a ansiedade vem antes da depressão. Alguns cientistas nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e eles constataram que fizeram pesquisa acompanhando pessoas com depressão 10 anos antes da depressão eclodir. E eles descobriram que 5 anos antes essa pessoa tinha algum transtorno de ansiedade. E como não é tratado, como não é bem cuidado, mais tarde eclode a depressão. Então, nós estamos vivendo em uma sociedade de pessoas ansiosas. Consequentemente, no andar da carruagem, tudo indica que no futuro nós teremos pessoas depressivas. E nós, como profissionais, precisamos estar atentos com relação à ansiedade. A quantidade de professores com burnout. Você sabe o que é burnout? Já ouviram falar? Síndrome de burnout é uma síndrome muito comum em professores, advogados, médicos, psicólogos, funcionários públicos. Por isso,
Quando eu vejo um funcionário público um pouco assim atoidado, eu já sei, é burnout. Porque a quantidade de funcionário público tão desequilibrada é de impressionar. De vez em quando um surta, de vez em quando um mata, de vez em quando um se mata. E aí vem aquela confusão toda. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um momento caótico. E aí vem um momento assim, de nós zelarmos mais pelos funcionários, e quem é o patrão, zelar por si. Tem uma síndrome chamada Síndrome de Karoshi. Não sei se você já ouviu falar nessa síndrome. É uma síndrome dos grandes executivos. De tanto trabalhar, pico, dá um pico, morre. E de que adiantou todo o bem que ele acumulou? Então, nós precisamos estar muito atentos. Se nós somos pessoas que temos subordinados, que nós cuidemos dos nossos subordinados. Se nós somos pessoas que temos nossos patrões, que nós cumpramos bem as nossas obrigações. E isso serve também para dirigente de casa espírita. Isso serve também para trabalhadores de casa espírita. Porque as pessoas que chegam aqui são pessoas que vêm em busca desse auxílio. Tem gente que entra e sai, que entra e sai, que entra e sai, e a gente não sabe nem o nome. Se a gente não sabe o nome, imagina a necessidade daquela pessoa. E hoje as pessoas estão tão carentes de conversa, se a gente vai no dentista, antes de começar a tratar do dente, a dentista já está desabafando com a gente. Se a gente vai cortar o cabelo, no cortar do cabelo, o barbeiro já está fazendo a terapia dele ali. Dá vontade de, quando terminar o corte, eu perguntar quanto é o corte, ele diz R$20, a sessão é 200, 300, 400, 500, paga. E se você vai no Uber de casa até a rodoviária, é o motorista do Uber desabafando e contando os problemas dele. E nem sabe da profissão da gente. Porque as pessoas estão carentes de conversar. Então, aí é a hora do em caridade. É o nosso dever. Porque, cumprindo o nosso dever, nós seremos pessoas virtuosas. E na posição de superiores, trataremos bem os nossos subalternos. E na condição de subalternos, seremos responsáveis perante as nossas obrigações para com os nossos superiores. Muito obrigado e até a próxima. Nós agradecemos ao Bernardo. Poderíamos ficar a noite toda ouvindo, né? E nós vamos, como sempre, fazer o nosso canto. E ele vai ser o nosso passe, o passe coletivo. Então, que todos possam entrar em sintonia com a música, com a espiritualidade, né? Mas não é canto? Então, vamos fazer a prece. E depois vamos agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, nossos anjos guardiões, espíritos protetores, que zelam por nós, que estão sempre a nos auxiliar, mesmo quando não estamos com eles. A sempre vibrar ao nosso favor, porque o mundo, as situações, elas estão a nosso favor. Elas estão vibrando pela nossa vitória, pela nossa alegria. E que estejamos cada dia mais conscientes sobre isso. Tudo vem para nós, para nos exaltar no bem, na luz, na fé, na esperança, na misericórdia divina, que é infinita e que derrama sobre cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a corresponder a toda essa misericórdia. Ajuda-nos a estarmos mais em sintonia com o bem, estarmos com os bons pensamentos, disciplinando as nossas emoções, a fazer a tua vontade e que ela seja nossa. Dai-nos, Senhor, força, coragem para vivenciar o bem, instrumento que está em nossas